Então, eu fico pensando, né, essa questão. Me lembro da Ângela agradecendo o Frejá por ter gravado a música dela, né? Porque assim existe um preço muito alto para estar nesse lado B ou andar nesse lado selvagem da vida, né? E ela mesma deu muitas declarações dizendo, né? Assim, prestem menos atenção ao folclore e ouçam mais a minha música. Afinal de contas, o artista precisa sobreviver também, né? Mas eu acho que a androginia e sempre foi muito mais bem vista, dado que vivemos numa ordem heteronormativa patriarcal, né, dos homens sendo andrógenos. Isso sempre teve lugar, né, não só na música, né, no showbiz, mas assim, eu acho que dificilmente, se não tivesse havido a obra de Ângela antes da Cássia Eller, a gente não teria, por exemplo, a Cássia Eller com aquela postura quando ela grava o Cazuza, por exemplo, ela está com uma postura bem rock and roll, bem agressiva, com aquele cabelo moicano, né? Assim, eu não me lembro de nenhuma outra mulher encarnar é, essa androginia de maneira tão explícita na música popular brasileira. Eu não me lembro, até alguém, mas eu não lembro. E a Cássia, ela foi um sucesso de massa, vamos combinar, né? A Cássia, assim, foi um talento ceifado no auge. Ela estava, assim, no máximo da exposição, né? Quando ela falece, assim, com trabalhos consagrados, com música tocando no rádio, tocando em novela, etc. Né? Realmente, assim, é uma coisa. Diga, Thaís. Não, desculpa, mas é que eu pensei no adendo aqui que eu acho que é importante. Uma coisa que a recepção da Cássia foi muito intensa e interessante pelas crianças. Sim. E assim, eu fico pensando por quê, eu sempre me pergunto isso, porque eu fui essa criança, né? Foi na minha infância que a Cássia teve esse auge e ela faleceu. Então, eu lembro que meus pais vieram me dar essa notícia de uma forma muito preocupada com como eu iria reagir. Eu fiquei muito triste e meus amigos ficaram muito tristes. E eu acho que algumas das explicações possíveis primeiro, o fato dela ter revelado um lado sensível fora dessa expectativa que já havia sido criada de que a Cássia é caralho, uma coisa muito radical. Então ela demonstrou um outro lado, o que eu acho sempre muito bonito de ver, né? O artista que, por exemplo, a Nara Leão, que vai gravar mesmo, de fato, gravações de Nara da Bossa Nova só vão acontecer muitos anos depois da Bossa Nova, porque ela se sensibiliza melodicamente, né, com aquilo ali. Então eu acho que isso foi muito bonito de ver a Cássia, foi muito interessante ver essa repercussão das crianças, mas eu acho muito legal de falar que também pode ter tido a ver com malandragem, né? Que é uma letra que não, eu não acho que ela tenha nada a ver da forma como a Ângela colocou quando a escutou, de que era uma música muito pueril, muito ingênua. Eu não acho que seja, mas falava de temáticas que se relacionavam com as crianças, na meia 3/4 da escola e tudo mais. Essa transição para a adolescência, né? Agora, eu acho que a Ângela leu Malandragem de uma maneira muito literal, né? Porque tem ali desculpa o termo, mas tem ali uma malícia, uma sacanagem do Cazuza, que a Cássia pegou assim, veja, Malandragem é uma canção que vai fazer uma espécie de elo entre essas gerações, entre Cássia, Cazuza e Cássia Eller. E você falando das crianças, é bom a gente lembrar que no disco da trilha do sítio do Pica-Pau Amarelo nos anos 70, a Cuca era a Ângela Rorô. E na sua geração, a Cuca era a Cássia. Veja que interessante isso, né? Essa coisa dessa. E é interessante que a Cuca, né? Que lugar no imaginário tá essa mulher desviante, né? Porque o corpo feminino, ele é essa coisa do meu corpo, minhas regras, tem razão de ser. O corpo feminino, ele é legislado até hoje pelos outros, pelo pai, pela família, pela lei, pela religião, etc. Então é muito subversivo mulheres que vêm andar nesse lado selvagem, performar
canções homoafetivas ou se colocar de uma maneira andrógena, isso é muito mais raro do que a gente vê no universo musical com artistas homens, né? Então eu acho que tem um preço que foi pago por isso, né? Ela apanhou diversas vezes na ditadura, perdeu a visão de um olho por conta disso, e Cássia, a Ângela é muito corajosa, né? Dizia, não tenham pena de mim. Né? Não estou falando isso para que tenham pena de mim, mas se atenham menos a essa mítica e ouçam as canções. Né? Ela dizia isso, e esse é um apelo que eu também faço, porque eu acho que o preço que ela pagou foi muito alto, né? Dificultou muito. Essa autenticidade sempre dificulta, né? Você ficar na média, você ficar na mediocridade não tem problema, porque isso é o socialmente esperado. Agora, quando você sai disso e propõe alguma outra coisa, né? É bom lembrar que Cássia tem. A Cássia, ó, eu penso na Cássia e na Ângela. É bom lembrar que Ângela é uma figura que está ali na abertura de um dos livros mais importantes para falar dessa cena contracultural dos anos 70, que é o Morangos Mofados, do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu, que também era homossexual, faleceu em decorrência de complicações da AIDS, né? E quando esse livro tão importante tem um conto, uma abertura que se chama Os Sobreviventes, que é uma espécie de inventário do que foi a contracultura no Brasil, esse conto está dedicado a Ângela Rorô, tem uma epígrafe lá, para ler ao som de Ângela Rorô. Né? E quem está falando no conto, a voz narrativa do conto é a voz de uma mulher. E é uma mulher que também anda, take a walk on the wild side, está andando no lado selvagem, né? Então eu acho que é uma marca que ficou, mas foi um preço muito alto a ser pago. Eu acho que quem vem primeiro, né, os desbravadores, aí, a vanguarda, quem chega na frente para abrir a picada, para abrir o caminho, tem isso mesmo, né? Mas ela criou um caminho que frutificou, né? E agora eu vou fazer outra dela. Não, pode fazer. Depois eu retomo, não tem problema. Não, então, porque a Bacinha cita o Caio Fernando Abreu se referindo à Ângela, né? Endereçando a Ângela esse chamado, né? Esse sinal de, olha, estamos juntos, estamos aqui. E quando eu fui escrever o texto para o livro 1985, que vai sair, que o meu texto é sobre o disco de 85 da Ângela, que se chama O Desatino. Uma coisa interessante, a minha base de procura, de pesquisa, é no Jornal do Brasil. Eu não encontrei quase nada da Ângela no Jornal do Brasil, tipo, praticamente nada. Tanto que eu não fui pesquisar ali, porque não fazia sentido para mim. E aí o que eu fiz? Eu fui pesquisar no Lampião da Esquina. Lampião da Esquina é um jornal dos anos 70 que ele era endereçado, né? Ele tinha como público-alvo a comunidade LGBT. E, inclusive, como eu li várias edições, eu percebi o quanto que a questão das mulheres foi introduzida e debatida ali dentro, porque inicialmente, de fato, você tinha uma predominância de homens gays, inclusive. E eu encontrei uma crônica, vamos colocar assim, interessantíssima, do João Silvério Trevisan, que é um jornalista, um escritor e tal, LGBT, e que, enfim, esteve à frente dessa causa ali naquela época e tal, e que tem uma obra muito interessante nesse sentido. E ele vai falar sobre a cama como um lugar subversivo, um lugar de potência, de ruptura com essas margens, borrar essas margens, e ele dedica a Ângela esse texto. Sensacional. Então, isso é muito interessante da gente ver. E aí eu estou fazendo uma reflexão aqui, se a Marcinha concordar comigo, de que isso talvez era um aceno por parte dessas pessoas de Ângela, você não está sozinha, por conta desse lugar que a gente está falando, dessa certa solidão no mercado que ela se encontrava e como isso poderia se refletir ali na vida pessoal dela, né? É interessante porque ela já aparece, né, Thaís, nessas publicações, nessas referências aqui e ali como um farol, né? Porque é importante dizer que ela já estava fazendo música nos anos 70, mas
pelo contexto que a gente está ali, de ditadura e tudo isso, era uma coisa mais tímida, né? Vai sair agora um documentário da Liliane Muti, né? Que mostra cenas dela se apresentando em festival de rock nos anos 70 e tal. Mas eu acho interessante também essa coisa dela ser gravada só em 79, quer dizer, justamente na virada. E ali, 79, é bom a gente lembrar que tem aquela anistia negociada para poder ter a abertura, né? Quer dizer, isso é um dado para ser pensado, né? Ela já estava ali, as pessoas já estão acenando para ela, mas por que ela só grava em 79, né? Eu deixo aqui isso para as pessoas pensarem. Perfeito, perfeito.